Agora a gente vem pro artesanato. Célia Bonomi começa a nossa tarde de arte. Tudo bem, bom, Celinha? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Oi pro pessoal. Que legal essa técnica, hein, Célia? Legal, né? Falso granito. É, um efeito bacana e bem simples de trabalhar. Lindo, lindo, lindo. Ali embaixo você também trouxe em outras cores, Isso, eu trouxe, né, em outras cores, Essa técnica a gente vai trabalhar com o fundo escuro, sobre a cor preta, tá? E depois, se der tempo, eu mostro com um fundo claro. Mas é a mesma maneira de Só muda daí as cores. Na verdade, um pouquinho só diferente, mas no geral é muito parecido. Eu acho que vai dar tempo de ser nas duas, Celinha. Eu acho também. Vamos começar com essa, então? Vamos começar com a escura, né? Então, é o seguinte, eu vou trabalhar com um produto que ele chama médio envelhecedor. A diferença dele é que ele não tem a cobertura como a tinta. A tinta, quando você pinta a peça, ela cobre bem, fica bem fechadinha. Esse produto, ele tem uma certa transparência. Então, não é que se você não tiver o produto, você não vai poder fazer a técnica. Pode fazer. E o diferencial, ele ajuda pela transparência, ele valoriza mais. O resultado com ele é melhor. Exatamente, porque ele preserva mais o fundo preto, tá? Ele vai aparecer mais o fundo. Então, eu vou trabalhar aqui com algumas cores, ó. Eu vou trabalhar com uma cor que chama verde antigo. Tô lembrando, esse é o médium envelhecedor. Isso. Nessa primeira camada, eu vou trabalhar por um pouquinho do amarelo ocre, que também é o médio, tá? Um pouquinho só, para dar uma clareada nessa tinta. E vou usar um pouquinho do amarelo, que é uma tinta acrílica, porque no médium eu não tenho um tom de amarelo tão vivo assim, tá? Então, eu peguei essa tinta acrílica, que é o amarelo ouro, e vou pôr só um pouquinho dele, porque eu não vou roubar a propriedade do médium, que é a transparência, e vou clarear um pouquinho o tom do verde, como eu quero. Ó, percebe que ele mudou o tom, né? Poderia trabalhar com ele daquele jeito, mas eu achei que ficou mais interessante uma cor mais alegre assim, ó, tá? Para aplicar essa tinta, eu tenho duas opções, ó. Eu tenho esse batedor, tá? Ele é um batedor, eu já até usei aqui numa das aulas. Célia. Ele tem essa textura bem airadinha, assim, ó, bem furadinha, essa esponja. E quem não tiver condições de encontrar esse batedor, vai trabalhar com a buchinha de lavar louça, ó, que também é toda furadinha, ó. Tá? No supermercado, no departamento de limpeza, vocês vão encontrar. Outra coisa, mesmo a buchinha ou o batedor, cada tom que eu for trabalhar, em seguida eu preciso lavar, tá? Como aqui eu vou ter dificuldade, eu não tenho como parar aqui, lá na torneira, lavar e voltar. Então, eu vou usar a buchinha porque eu trouxe vários pedacinhos para me facilitar, legal. Tá ok? Mas é a mesma maneira de aplicar, inclusive ele tem até os gomos que fica bem fácil de trabalhar. Eu vou trabalhar com a esponjinha, que eu já trouxe, assim, vários pedacinhos cortados, tá? Então, ó, primeira coisa, eu vou pegar o verde, pego a tinta e tiro o excesso aqui, ó, do ladinho, ó. Porque aí, olha, observa como fica aqui na esponjinha. Eu quero que fique nos relevos, a profundidade nem tanto. Então, se eu não bato, aqui tudo vai tampar todos os poros dela aqui. Assim não, ela fica aparecendo as traminhas, tá? E vou vir aqui, para o próximo artesão não brigar comigo, eu vou forrar a mesa aqui, ó. E vou vir aqui e vou bater, ó. Com o cuidado de, claro, vou cobrir com esse verde, mas eu não posso cobrir todo o preto, senão eu perco o efeito, tá? Então, ó, eu vou bater, mas vou preservar o fundo que é preto. O fundo você deu só uma demão, Celinha, ou precisou mais de uma? O preto, normalmente, se você der uma demão caprichada, uma até dá, mas no máximo duas, tá? E nada de passar base acrílica antes, não. Vem direto com o preto, tá? Certo. Eu tenho a preferência de trabalhar com tinta acrílica, mas quem prefere PVA pode ser o PVA também como fundo, tá? Eu gosto mais da tinta acrílica. A cobertura da tinta acrílica é mais intensa, né? Então, a gente ganha tempo, rende mais o produto. Ó, tá? Então, eu cobri com verde, passei por tudo, mas eu preservei umas áreas do preto para poder valorizar. Vou secar, tá? Para não misturar agora as cores. Vou secar
Ou aguardo secagem ou acelero com o secador, ok? Aqui tem um sequinho, né? Aí já trouxe um sequinho. Ó. E vou passar agora para outro tom. Eu vou passar agora para o amarelo ocre puro. Também médium, né? Também médium, tá? A única coisa que eu usei de tinta foi o preto no fundo e uma gotinha do amarelo ali para clarear, né? Acabei de usar a esponjinha, já coloca na água, senão depois você não consegue lavar, tá? Que esse produto gruda bastante. Vou pegar o amarelo da mesma maneira, ó. Peguei e tiro o excesso aqui, ó. Tá bom? E venho agora aqui. Vou aplicar em alguns pontos para também preservar o preto e o verde. Esse amarelo vai entrar como se fosse uma luz aqui na minha pedra. É gostoso, então, né, Celinha, de fazer? Muito Gente, é só dar as fácil, batidinhas. muito fácil. É ter o cuidado de preservar o fundo e ter o cuidado de depois ir preservando as outras cores, né? Porque se eu cobrir totalmente, já perco o efeito. Ó, em alguns Técnica pontos... do falso granito. Eu venho com o amarelo, ó. Tá ok? Perfeito. Aí também vou secar, porque se eu não secar, vai misturar todas as cores e eu não consigo o efeito legal. E aí aqui já tá sequinha. Vou trabalhar agora, por último, com o tom branco, o médio envelhecedor branco, tá? Por aqui, o mesmo procedimento. Eu vou virar o lado aqui para não pegar a cor anterior, ó. E o branco também, ó, em alguns pontos. Ó, assim eu consigo preservar todas as cores, ó. Aparece o amarelo, aparece o verde, o preto e o branco. Se eu acabei aqui, ó, a falar, eu queria que aparecesse um pouquinho mais de amarelo, não tem problema. Uma batida ou outra, ó, que eu der do amarelo, não vai me prejudicar minha técnica. O que eu tenho que ter o cuidado aqui é, como o fundo é escuro, eu vou vindo das cores mais escuras para as mais claras. Então, percebe, eu usei o verde mais escuro, depois o amarelo e por fim o branco. Então, não tem como confundir. O preto é escuro, eu venho do escuro para o claro. Perfeito. Tá? Aí, você aguarda a secagem e aí você pode finalizar da maneira que quiser. Pode finalizar com cera em pasta, pode finalizar com um verniz spray, pode um verniz geral, o verniz que você tiver de preferência. Esse que você usou só pra gente poder... Aí foi o verniz spray, mas porém eu não pus muito brilho porque eu fiquei com receio de dar muito reflexo e eu não consegui valorizar todas as cores como eu queria. Mas as pedras, né, as imitações de pedras, é bem interessante você usar um verniz bem brilhante. Então, cairia muito bem usar um verniz geral ou uma laca acrílica à base de água, que também dá um brilho bem intenso. Legal. Então, para essa técnica é interessante um verniz mais brilhante. Adorei, Celinha. Okay. Continua com a gente no próximo bloco? Legal. Daremos mais dicas, então, do falso granito com fundo claro, para você perceber a diferença. E agora são 3 horas da tarde e a gente já sabe, 3 horas da tarde, momento de espiritualidade no mulher.com, texto da misericórdia, a gente volta coladinho. Continue conosco.